Alô, bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos ao 69º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo. Espero que tenham feito boa viagem e que sejam acolhidos, bem acolhidos em nossa faculdade. Creio que esse 69º seminário, seja muito significativo a todas e todos, pois marca a retomada presencial dos seminários do GEL, após 2 anos de pandemia. Esse seminário marca igualmente a retomada política de um governo que não negligencia a ciência e que aos poucos reinicia os financiamentos para pesquisas em áreas basilares. Espero que esses bons presságios reverberem ainda muito mais na área de linguística, letras e artes de nosso país, da qual o GEL faz-se um digno representante há 54 anos. Graças, muito em parte, aos esforços do nosso querido conferencista, o professor Ataliba Castilho. Essa mesa de abertura é composta por mim, Marcelo Módulo, atual presidente do GEL, pelo nosso diretor, meu colega e amigo, professor Dr. Paulo Martins, grande latinista dessa universidade, pela chefe em exercício do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, a professora doutora Silane Alves Cunha, igualmente uma querida colega e amiga, estudiosa da poesia e da prosa de ficção brasileira do século XIX. Eu passo a palavra ao professor Paulo, que, saliento, nos deu muito apoio para a vinda do GEL a essa faculdade, interrompendo muitas vezes a sua extensa agenda para nos ajudar até com a instalação da infraestrutura física, as acomodações, sala do GEL aqui, né? O professor, no início, conversou comigo, pediu licença, que ele vai fazer as apresentações. Depois, como eu disse, ele está com uma agenda apertada na direção, ele vai precisar sair. Paulo, agradeço muito por sua presença. É um prazer sempre tê-lo em nossos eventos. Muito obrigado, Marcelo. Tá? Não. Tá sim, agora sim. Eu agradeço muito, Marcelo, estar aqui presente. Agradeço estar junto com Silane, minha amiga, você, meu amigo, de tantos anos, né? Quero dar as boas-vindas a todas e todos, desejando que esse encontro, esse seminário, seja tão profícuo quanto sempre foi, né? Então, sejam bem-vindos. Naquilo que a direção puder ajudar, a gente ajuda, né? E quero dizer que não é uma agenda da direção que eu tenho hoje. Eu tenho uma coisa estranha chamada aula. Então eu tenho que dar uma última aula desse semestre, porque, além de diretor e coordenador das bibliotecas da universidade, eu resolvi dar aula também e orientar meus 10 orientantes. Então, quer dizer, a agenda é extensa na direção, mas ela é maior fora dela. Tá certo? Então, bem-vindos a todas e todos ao GEL e à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UFSC. Passo em seguida a palavra à professora Silane, chefe em exercício do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, para suas considerações. Bom dia a todos, bom dia a todas aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Marcelo e por ter, assim, logo cedo na manhã de terça, né, ter com eles a presença e a companhia dele e do Paulo. Na condição de chefe em exercício do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas desta faculdade, em meu nome e em nome do chefe efetivo deste departamento, o professor Morivaldo Santiago, em nosso nome, transmito nossas boas-vindas a todos e todas que participam deste seminário.
Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o professor Ataliba Teixeira de Castilho. Parabenizo-o pela decisão e capacidade de ação que o levaram a conceber e a contribuir, juntamente com seus colegas de geração, para fundar esta Associação de Estudos de Linguística, que aqui hoje se reúne. Aproveito a oportunidade para manifestar minha profunda admiração pelos estudos do professor Ataliba sobre a implantação e o desenvolvimento do português brasileiro. Eles propiciaram com certeira justiça que ele viesse a ser reconhecido, entre outros fatores, por ser um linguista libertário. Parabenizo-o por suas pesquisas sobre a língua falada no Brasil e por sua compreensão de que os estudos da língua devem se realizar por meio de uma abordagem multissistêmica. Também não poderia expressar minha profunda admiração por sua convicção de que os estudos da língua devem se realizar de modo coletivo, por sua capacidade de formação e orientação de grupos de estudo, por seu respeito pelo falante da língua portuguesa no Brasil, por sua inquietude diante das mudanças que ela sofre na dinâmica do tempo e por seu fascínio pela variedade de sotaques e formas com que a língua é executada no país. Parabenizo ainda o meu colega, o professor Marcelo Módulo, por ter aceitado a decisão de dar continuidade a todas essas pesquisas legadas por seu ex-orientador e que você, Marcelo, vem exercendo já também com grande capacidade e competência. Gostaria de expressar o prazer que tenho em ler seus artigos em periódicos nacionais, nos quais reconheço um misto de erudição, simplicidade e bom humor. Certa de que o Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, suas pesquisas e sua revista ocupam hoje um lugar decisivo em seu campo de atuação, desejo a todas e todos um ótimo seminário e também me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês vierem precisar. Muito obrigada, bom seminário. Muito obrigado, sim, pela apresentação e pelas palavras tão generosas. Muito agradecido. Nós vamos falar mal do professor Ataliba sem ele estar nos ouvindo, né? Mas eu acho que o professor Ataliba dispensa longas apresentações, né? Mas como eu vejo que tem vários alunos aqui que eu convidei que viessem para cá, eu acho que esse é um dos objetivos do GEL, também fazer a inserção desses novos pesquisadores que estão chegando. Então, eu tomo a liberdade de falar um pouquinho do professor Ataliba antes que a gente comece a fala, né? A participação do professor Ataliba na história da linguística brasileira tem sido ativa e continuada desde o que poderíamos chamar de seus primórdios na década de 1960. Com a publicação do primeiro trabalho exaustivo sobre o aspecto verbal em língua portuguesa. Acho que foi a primeira tese, realmente, sobre o aspecto verbal em língua portuguesa, né, uma grande descrição do trabalho, né, do aspecto, feita pelo Ataliba, Introdução ao Aspecto Verbal em Língua Portuguesa, sua tese orientada pelo humanista, que é o professor Teodoro Henrique Maurer Júnior. Diria ainda que o Ataliba descobriu e estimulou talentos pelo interior de São Paulo, em Marília e Campinas, onde lecionou por muitos anos. E foi estendendo sua atuação pela capital, extrapolando as fronteiras do Estado, para atingir outras universidades, que iluminou com brilho e incentivo, deixando por onde atuou, com minicursos e palestras, sua marca registrada em pesquisador e figura humana inconfundíveis, né? Eu acho que a obra aqui presente, né, sempre nós colocamos que o professor Ataliba sempre foi uma grande liderança organizacional pelos projetos que fez e que continua fazendo, né?
Então, o GEL deve muito a ele. Além do GEL, o professor é sócio fundador da Associação Brasileira de Linguística, da Abralim, foi seu presidente no biênio 83 e 85 e conselheiro da associação em 4 gestões, 69, 71, 73, 75, 75, 77, 77 e 79. Também com a vinda do projeto Norma Urbana Culta, o NURC, para o Brasil, ele assumiu, junto com o professor Isaac Nicolau Salum, na época, a coordenação do NURC São Paulo nos difíceis momentos da sua instalação no Brasil. E também depois, junto com o professor Dino Prete, deu início às primeiras publicações do corpus coletado pelo projeto em São Paulo, permitindo que outros pesquisadores tivessem acesso a esse material tão rico, uma amostragem da fala culta do português brasileiro. Ele sempre fala que o NURC São Paulo foi o primeiro a dividir seus materiais, que essa iniciativa fomentou que outros grupos do NURC fizessem o mesmo. E sempre o trabalho dele com o Dino. Professor Isaac Nicolau Salum, para quem é da casa, pelo menos já ouviu falar do trabalho do professor Isaac Nicolau Salum, era um romanista, mas que, digamos, prestou nome aos meninos da época para começarem o trabalho com linguística. E depois eles engataram esse trabalho. Verdadeiro entusiasta do desenvolvimento dos estudos sobre língua falada, é difícil situá-lo no setor restrito da linguística. Linguista teórico, linguista aplicado, funcionalista, gramático, é um estudioso ávido de novas informações e enfoques, de conhecer as novas teorias que vão surgindo, sem, contudo, deixar-se deslumbrar pelo imediatismo, pelos modismos, que, no seu caso, seria incompatível com sua sólida formação acadêmica e pessoal. O professor Ataliba tem formação em clássicas aqui na área, em latim e grego, em português, depois orientado pelo Maurer, e começa seu trajeto na linguística. A sua atuação em associações científicas, em grupos de estudo, como fundador, organizador, grande incentivador, o sócio, é outra marca marcante em contexto do professor Ataliba, cuja sólida formação humanística o situa na inter-relação da ciência da linguagem com outras ciências humanas e sociais. Basta lembrarmos de sua perspectiva multissistêmica para a análise linguística, e tem trabalhado fortemente com teoria da complexidade e gerado várias pesquisas no âmbito nacional, motivo da sua conferência de hoje. Além de sócio fundador do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, em 69, foi seu primeiro presidente, de 69 a 71. Secretário em 78 a 79, quando da presidência do professor Rodolfo Lari. Gestão em que principiou a publicação da revista Estudos Linguísticos, que é Objetivos Anais do GEL. Hoje, uma de nossas revistas, ao lado da revista do GEL. Orgulhosamente, eu posso dizer, ambas classificadas como A2, graças ao trabalho feitos por nossos colegas. Estou vendo o Milton sentado aí presente, o Milton tem grande participação nisso, os editores, e o trabalho que vem sendo feito pelas gestões do GEL. Temos 2 revistas top, que faço votos para que sejam mantidas, apesar das nossas condições. O professor Ataliba foi membro da Comissão de Organização da Associação Brasileira de Linguística, Abralim, em 69, também juntamente com o professor Matoso Câmara e o professor Arion da Linha Rodrigues. Conselheiro em 4 gestões e presidente também de 83 e 85. Na Associação de Filologia e Linguística da América Latina, a UFAL, desde 69, ele foi vogal de 1981 a 1922 e presidente da comissão organizadora do 9º Congresso Internacional, realizado na Universidade Estadual em Campinas, em 99. Coordenador da Comissão de Linguística Portuguesa, criada durante o 10º Congresso, a partir de 1993. E, finalmente, seu presidente presidente da UFAL, no período de 1999 a 2005. Foi o 2º presidente brasileiro da associação, seguinte ao professor Matoso Câmara. Hoje temos o professor Demerval também, se não me falha a memória, aqui, que foi presidente. Estou terminando. O professor Ataliba é possuidor de uma liderança científica e social inegável, verdadeira liderança intelectual e organizacional,
por várias vezes comprovada por meio dos seus projetos de pesquisa coletiva. Coordenou a execução do projeto do estudo da norma culta, né, do NURC, juntamente com o professor Dino Preti, também o projeto da gramática do português falado, né, na Unicamp, né, que congregou 35 pesquisadores de 12 universidades brasileiras, de posições teóricas distintas, né, distribuídos por 5 grupos de trabalho: fonética e fonologia, morfologia, sintaxe 1, sintaxe 2, organização textual interativa. E a sua proposta de 87 foi seguida com rigor, determinação e otimismo. E o que parecia difícil inicialmente, em função da heterogeneidade do grupo, foi por ele conseguido, né? Basta lermos as convergências sobre a organização da gramática, a metodologia e os pressupostos teóricos, que está em Cato, 1996, e também em Castilho, né? Quer dizer, com a organização de Castilho também em 90. Sempre diz, né, que seu aprendizado para trabalhar com as diferenças veio de casa. É uma coisa muito bonita quando ele diz isso, né? Ele sempre disse que foi sempre trabalhando com uma família presbiteriana, uma família católica, que era a casa dele, que ele aprendeu a trabalhar essas diferenças, né? No total, a editora Contexto conta hoje com 7 volumes de uma magnífica obra de referência. O seu projeto mais recente, projeto de História do Português Paulista, o projeto Caipira, iniciado em 95, com sede na área de Filologia e Língua Portuguesa da USP, que foi capitaneado em seu segundo momento pelo professor Manuel Morivaldo Santiago de Almeida, né? Tem por objetivo historiar o português de São Paulo. A proposta inicial estendeu-se por mais 14 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Minas, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, configurando atualmente o projeto de História do Português Brasileiro com coordenação nacional em Sergipe, pelo professor Sandro Marengo. Já há vários volumes de estudos finais lançados pela editora Contexto, e em breve outros pela Mercados de Letras. Enfim, é um prazer ter o Ataliba. Acho que é muito significativo para todos ter o Ataliba presente nos seminários do GEL, né? Porque praticamente foi o criador, o primeiro presidente do seminário do GEL, né? E é uma satisfação muito grande para mim, né, tendo sido seu aluno, né, de iniciação científica, mestrado e doutorado, né, que ele esteja aqui presente hoje nessa conferência de abertura. O professor teve alguns problemas pessoais, não pôde vir pessoalmente a São Paulo, e ele está sem retorno do nosso áudio lá. Então, ele fará a conferência, mas, infelizmente, acho que não teremos como colocar questões, ou talvez eu consiga fazer isso pelo chat. Tá? Agradeço muito a presença de todos, espero que sejam bem recebidos em nossa universidade, em nosso departamento. Eu vou passar a palavra ao professor agora. Eu quero começar agradecendo ao professor Marcelo Módulo, meu ex-aluno, atual colega, afilhado de casamento, pelo qual eu tenho uma grande admiração e um grande respeito e uma grande amizade. Ele demonstrou toda a sua paciência na fase de tratativas desta minha participação aí em São Paulo. Infelizmente, por questão de saúde, eu não pude ir, mas gostaria muito de estar aí para rever os amigos e testemunhar mais uma vez a importância do GEL na vida de muitos linguistas brasileiros, os principiantes e aqueles já mais avançados. Por razões aqui das minhas atrapalhadas tecnológicas, nós perdemos um bom tempo no começo do seminário. Eu vou fazer o seguinte, eu tinha combinado com o Marcelo de apresentar um texto chamado A Abordagem Multissistêmica da Concordância. Esse texto tem 2 partes, explica o que vem a ser essa abordagem, na qual eu venho trabalhando, e na outra eu faria a aplicação da abordagem ao estudo da concordância, um trabalho que escrevi com vários colegas há algum tempo atrás. Então, o tempo está curto, eu vou ler a primeira parte do texto, e aquelas pessoas que quiserem receber, como se dizia antigamente, pela volta do correio, o texto inteiro,
basta que me mandem uma mensagem ao meu e-mail, ataliba@uol.com.br, que eu terei muito prazer em mandar esse texto inteiro. Então, eu vou ler a metade para não atrapalhar o restante da programação do GEL aí na Universidade de São Paulo. Nesta conferência, apresento a concordância do ponto de vista da abordagem multissistêmica, ponto de vista que articula os capítulos da minha nova gramática do português brasileiro 2010. Inicialmente, faço uma breve apresentação do que vem a ser esta abordagem multissistêmica. Segundo esse ponto de vista, as línguas naturais podem ser entendidas como um conjunto de processos e produtos reunidos em sistemas complexos. A abordagem multissistêmica é uma generalização formulada a partir dos estudos sobre a língua falada, estudos nos quais, como vocês sabem, os brasileiros tomaram a dianteira aqui na América Latina. Venho formulando e aplicando essa abordagem desde 1998 em vários textos. Outras pessoas igualmente trabalharam com esse ponto de vista, como Barreto, Módulo, Kevitz, Simões, Braga, Defende, Lopomo, Catiaguera, Santos, Bernardo, Terra, Barroso, Sartim, Laura, Kobashi, Buim, Caldeira, Fernandes, Rodrigues, Pecucci Pereira, Steinhauser e Steinhauser. Em seu livro de Introdução à Linguística, Banho, 2014, integra esta proposta, entre outras teorias linguísticas. As primeiras versões desse texto se beneficiaram do criticismo construtivo de colegas como Rodolfo Hilari, Margarida Basílio, Jânia Ramos, Sônia Bastos Borba Costa, Augusto Soares da Silva e Milton do Nascimento. Naturalmente, são de minha responsabilidade os erros e imprecisões remanescentes. Para expor, eu quero dizer mais uma coisa, já que estamos nos dirigindo a colegas da Universidade de São Paulo, sobretudo, também a outros colegas, obviamente, né? Quando a Faculdade de Filosofia me concedeu o título de professor emérito, eu fiz um discurso agradecendo a concessão do título e propondo que os linguistas brasileiros começassem a desenvolver teorias apropriadas, deixassem esta prática muito antiga, desde o começo da linguística no Brasil, de buscar um teórico do exterior, ler esse teórico e aplicar as suas ideias à língua portuguesa. Isso é muito bom, foi muito importante para a instalação da linguística no Brasil. Mas está na hora de nós proclamarmos a nossa independência também nesse departamento. Aí eu andei procurando vários colegas do Departamento de Linguística e de Línguas e de Filologia, e a área de Filologia e Língua Portuguesa da USP, a linguística aqui da USP, a linguística da Unesp, mas infelizmente não houve muito boa repercussão. As pessoas dizem, que interessante, muito bem, ótimo, vamos em frente e tal, mas eu não consegui realmente provocar uma reunião para discutir como é que se faria isso. Então, diante do exposto, e como eu mesmo que tinha dado a ideia, eu joguei a perna, e não sendo a pessoa mais qualificada para isso, fiz uma proposta de uma abordagem teórica da linguagem, que eu estou chamando de abordagem multissistêmica. Para expor esta abordagem, percorrerei os seguintes tópicos. Primeiro, o problema da categorização. Segundo, o estudo do português falado e a formulação da abordagem multissistêmica. Terceiro, processos e produtos linguísticos, que são multissistêmicos e simultâneos. Quarto, um dispositivo sociocognitivo administra os sistemas linguísticos. Quinto, diálogos da abordagem multissistêmica com as teorias funcionalista e cognitivista. Em seguida, neste texto, caracterizo os 4 sistemas e os processos a ele relacionados, como léxica, lexicalização, semântica e semanticização, discurso e discursivização, gramática e gramaticalização. Neste texto, finalmente, eu trato da concordância desse ponto de vista, mas essa parte não vou ler, mandando, entretanto, o texto para aquelas pessoas que tiverem interesse nisso. Começo, então, com o problema da categorização. Categorias próprias configuram sistemas linguísticos. Isso nos leva a tratar inicialmente do problema da categorização. Lakoff, 1982, e Givon, 1986, dissertaram sobre as 2 fontes de categorização linguística. A categorização clássica, elaborada por Aristóteles e retomada pela semântica de Frege e pela gramática gerativa,
e a categorização natural elaborada por Wittgenstein e retomada a partir dos anos 1980 pela psicologia, pela antropologia e pela linguística cognitiva. Segundo a ciência clássica, as categorias espelham a realidade física. Elas são discretas e dotadas de propriedades inerentes. A percepção clássica das categorias se fundamenta nos seguintes pontos. O mundo é feito de objetos com propriedades inerentes e relacionamentos fixos. Segundo, um conjunto de propriedades define uma categoria. Terceiro, os limites dessa entre as categorias são claros. Uma entidade pode ser julgada não problematicamente como tendo ou não esses atributos. Quarto, as entidades que integram determinada categoria são previsíveis. Quinto, as categorias são limitadas, pois tomam em conta os produtos. E sexto, todos os membros de uma dada categoria têm estatuto semelhante. Além do mais, as categorias concebidas no plano das ciências clássicas são postuladas como entidades distintivas ou positivas negativas, ou seja, uma categoria X exclui radicalmente uma categoria Y. Os ouvintes estão identificando aqui os postulados do estruturalismo. Esse modo de categorizar foi bastante criticado a partir dos anos 1980, quando se passou a mostrar que nem todos os integrantes da mesma categoria exibem atributos criteriais idênticos. Na verdade, tem sido difícil propor um conjunto operacionalizável de critérios e até mesmo caracterizar esses critérios. Esses problemas nos levam à categorização segundo a ciência dos sistemas complexos. Segundo a ciência dos sistemas complexos, as categorias são concebidas a partir das seguintes propriedades. Primeiro, vagueza, indeterminação. Segundo, ambiguidade, polissemia. Terceiro, problematicidade. Integração, não negatividade, ou seja, uma não exclui a outra. Perdão. Quarto, polifuncionalidade. Assim, uma categoria X não se opõe a uma categoria Y, admitindo-se que elas são intrinsecamente vagas, polifuncionais, não excludentes, interpenetrando-se a cada passo. Deve ficar claro, portanto, que dependemos da categorização para configurar os sistemas linguísticos como objeto de estudo. Mas, repetindo, não devemos entender, por essa perspectiva, que uma categoria exclui as outras. Isso está na base do pensamento estruturalista, como todos sabem. A teoria dos protótipos elabora essa posição. Segundo ela, as categorias devem ser vistas como uma representação da realidade, não como sua reprodução, não como seu espelho. Por isso mesmo, não há limites claros entre as categorias, estabelecendo-se entre elas um contínuo de limites imprecisos. Isto, no inglês tem aparecido essa propriedade como fuzzy edges, como se notou na propriedade 1 acima, a vagueza e indeterminação. Algumas entidades compartilham muitos traços comuns, constituindo-se nos protótipos de sua categoria. Outras compartilham apenas alguns traços, integrando-se como elementos marginais nessa categoria. Nesses casos, a descrição terá de lançar mão das categorias quase, as quase-conjunções, entre outras manifestações de que trato em minha gramática. De acordo com a teoria clássica, tais entidades constituem... Quando acontecer um problema, onde você domine a consciência, ela vai lembrar que o filho tem pai, egoísta, egocêntrica, pelo seu pensamento. Nunca possam ser reconhecidas que está tudo bem, que ele é maravilhosa e da cor. Categorial. Inclusive de existir a noção. A determinada categoria e a integração de uma entidade em uma categoria da criança, 15 dias. A primeira pesquisa que levou à formulação da teoria dos protótipos foi a da psicóloga Elinor Walsh, que estudou a percepção de animais e aves. Ela notou que os pardais são mais considerados como aves do que frangos, pinguins e avestruzes. O antropólogo Paul Kay deu continuidade a esse gênero de pesquisa, indagando sobre o reconhecimento das cores em diferentes culturas. Este vídeo geralmente fazem elas terem essa reação. Assunto que foi tratado por Paul Kay. Para configurar um procedimento analítico mais sensível, Eu só te digo que entrei oficialmente no escrito da missão. Criou a expressão continuum categorial. Segundo ele, é a similitude e não a identidade
que deve ser buscada no processo de postulação de categorias. Seus traços definidores não devem ser estabelecidos a partir de propriedades necessárias o suficientes ou a partir de seu valor de verdade, e sim a partir de certas semelhanças que os falantes percebem intuitivamente. Os falantes não levariam em conta as propriedades físicas dos seres no momento de sua categorização, e sim as propriedades que decorrem da imagem que eles têm desses seres, sendo valorizados nesses momentos, nos termos de Lakoff, 1982, as propriedades perceptuais, tais como as formas percebidas, as imagens, as intenções. Ora, essas propriedades perceptuais não têm o mesmo status, podendo ocorrer a supervalorização de umas em detrimento de outras. Conforme dito acima, estudos sobre as designações das cores e a classificação dos animais em diferentes culturas deram fundamento à postulação das cores e à classificação dos animais em diferentes culturas, dando fundamento à postulação de conceitos básicos, a sublimentação de exclamatório maior que os conceitos científicos da teoria clássica. Lakoff, 1975, propôs o termo hedges, literalmente cercas ou cerquinhas, para designar determinadas palavras e expressões cuja função é apresentar as coisas de um modo mais delimitado ou menos delimitado, ou seja, fuzzy. Ele lista entre as palavras inglesas kind of, sort of, more or less, relatively, entre outras. A topologia da vagueza vem sendo formulada pela semântica cognitiva, como se pode ver no livro de Talme, volume 1, Talme 2001, que é o seu livro Toward Cognitive Semantics. Explorações do português brasileiro à luz da teoria dos protótipos revelaram que há, por exemplo, advérbios mais adverbiais, mais prototípicos. Os pesquisadores do projeto de gramática do português falado trataram disso. Então, há advérbios mais adverbiais, mais prototípicos, como os predicativos, e os advérbios menos adverbiais, como os predicativos. Hilary et al., 1990, trataram disso. Os advérbios delimitadores, mais ou menos, praticamente, quase, tipo, uma espécie de, estudados por Moraes de Castilho, em 1991, e por Lima Hernandes, em 2005, funcionam como comprometedores da prototipicidade de sua classe escopo. Também os pronomes foram assim estudados pela Bandeira, 1984, eu mesmo, 1993, Marilena Moranelis, 1993, e Hilary Frank Neves, 1996. Esses dados vêm da bibliografia do texto, e quem mandar a mensagem ao meu e-mail vai ter tudo isso em mãos. Guivon, 1986, viria a propor uma solução híbrida entre as duas teorias. Em sua argumentação, ele confronta o ponto de vista platônico com as observações de Wittgenstein, em 1953. Segundo o ponto de vista platônico, as categorias da compreensão são discretas, absolutas e pristinas, como já disse agora há pouco. Segundo o ponto de vista de Wittgenstein, as categorias não são discretas e absolutas, mas no lugar disso, como já se destacou antes, são certas e mal delimitadas, sendo que as muitas relações podem ser reconhecidas entre seus membros. Agora, o segundo ponto, estudos da língua falada e a formulação da abordagem multissistêmica. A partir do final dos anos 1970, grupos de pesquisadores afiliados a universidades espalhadas pelo mundo se engajaram na tarefa de constituir, transcrever e descrever corpora de língua falada. Pela primeira vez, a linguística pôs em marcha um programa sistemático de investigações sobre a oralidade. Em toda a sua história, a reflexão linguística sempre esteve atravessada pela ideia de que a língua falada é a manifestação primordial da linguagem e seu objeto primeiro de estudos. Mas esses belos propósitos só puderam se transformar em análises efetivas depois de uma circunstância um tanto banal, que foi a invenção do gravador portátil. E aqui tiramos o chapéu para os japoneses. Surgiram, então, vários projetos de pesquisa que tomaram a língua falada como seu objeto específico. Desta vez, a língua portuguesa não ficou a reboque de outras iniciativas, como até então vinha acontecendo. Em Portugal, lembrem-se o projeto de português fundamental, conduzido de 1970 a 1987 pelo Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Destas pesquisas resultou a portentosa Gramática do Português em 3 volumes, organizada por Eduardo Raposo e que contou com todas as lideranças da linguística em Portugal. No Brasil, menciono, entre outros, o projeto da Norma Urbana Culta, desde 1970, também,
cuja equipe paulista coordenei de 70 a 85, juntamente com Isaac Nicolau Salum e Dino Preti. Das pesquisas do projeto NURC, resultou o projeto de gramática do português falado, que coordenei de 1988 a 2016 e de que resultaram muitos volumes de estudos que eu menciono aqui no texto. Castilho, 90, 94, 96, B e C, Albaura, 2013, Hilário, 2014, 2015, Gilbran, 2015, Rodrigues Alves, 2015, Cato Nascimento, 2015. O português brasileiro foi a primeira língua da România Nova a ter a sua variedade falada culta amplamente descrita. Com isso, nos antecipamos aos europeus, coincidindo com os alemães. E aqui eu menciono os países em que houve estudos também da oralidade. Na Alemanha, foi organizado nos anos 70 o projeto alemão atual, Heutiges Deutsche. Nos Estados Unidos, os americanos lançaram o projeto Conversation and Syntax, que repercutiu fortemente no Brasil, graças ao ensaio de Isaac em 1974, foi traduzido para o português pelos mineiros, esse belo texto. Na Itália, durante IOX, 1979, Nicione, 1983, Paris e Castelfranchi, 1977, Beruto, 1987 e D'Aquila, 1990, desenvolveram várias pesquisas sobre a oralidade. Sornicola, 81, 82 e 87, escreveu a primeira obra extensa nesse campo. De Mauro pôs em funcionamento, a partir de 91, seu projeto Léxico Italiano de Frequência, 1992, a cura de, e 1994. Na França, desde 1987, passou a atuar o Groupe Exois de Recherche en Syntaxe, sob a coordenação de Claire Blanche Bonveniste, que exerceu forte influência nos estudos brasileiros. Ela esteve várias vezes no nosso país, compartilhando os seus conhecimentos. Os ensaios e livros produzidos por esses grupos suscitaram um debate teórico sobre o que é a língua falada e em que consiste descrever essa modalidade. Um ponto comum nesses debates parece trazer água para o moinho da gramática funcional, entendida como um modelo de processamento verbal, pois, em sua maior parte, os trabalhos aludem ao fato de que os processos documentados na língua falada são por demais evidentes para que sua descrição se limite à recolha e à classificação de produtos. Isto representou uma grande virada nas perguntas que os linguistas passaram a fazer. Produto, depois. Primeiro vamos estudar os processos. Na altura, as análises fundamentadas na teoria clássica foram desafiadas por fenômenos do tipo anacoluto, aqui uma conversa num ponto de ônibus, mas como está demorado hoje, hein? E o locutor 2 só, e quando chega ainda vem tudo sujo, fedorento, locutor 1. Isso sem falar na tarifa, que sobe todo mês. Locutor 2 é o tal negócio, sei lá, entende? Vocês veem que aqui as pessoas estavam falando sobre viajar de ônibus, mas não mencionaram em nenhum momento esse substantivo. Um outro exemplo, cada um fica mais ou menos responsável por si, pelo menos, por si, fisicamente, né? De higiene, de trocar roupa, todo esse negócio. Então, são casos de anacoluto. Mas também há casos de repetição, como este D2 de Porto Alegre. Peixe aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho a impressão que se come peixe exclusivamente na Semana Santa. Um excelente exemplo, como outro desse tipo, como este outro aqui, funciona mal, aquele negócio de limite de idade funciona muito mal. Interessante que você vê como é que se foi constituindo o sintagma nominal nestes exemplos aqui. Também segmentos epilinguísticos são muito frequentes na linguagem falada. Como neste exemplo aqui do dia de São Paulo, o terreiro é um, como poderia chamar? Um chão. Ou então, já um processo seria melhor de, já um processo de análise, já um exame, então seria melhor de. Mas então, digamos assim, esse processo de análise são características interessantes da língua falada, sobretudo quando você quer fazer poesia. Quarto, os marcadores discursivos, que são relacionados na minha nova gramática, no parágrafo 414. Esses fenômenos, que eu dei pouquíssimos exemplos aqui, levantaram problemas do tipo: como entender e analisar segmentos cujo tópico não foi lexicalizado, como naquele primeiro exemplo? Segundo, se sintagmas e sentenças são categorias válidas para a descrição sintática, o que fazer com segmentos aparentemente não estruturados, como no exemplo 2? As repetições tão frequentemente
tão frequentes na língua falada, esconderiam alguma regularidade? Há alguma relação entre repetir e organizar os constituintes sentenciais? Alguns segmentos, terceiros, interrompem o fluxo da interação, mas mais parecendo que estamos falando conosco mesmos, como em três. O que se entende por isso a respeito da construção da linguagem? Quarto, como analisar os marcadores discursivos como classes gramaticais, como processo e constituição do texto? Uma busca intensiva por respostas percorre os 8 volumes de ensaios da coleção Gramática do Português Falado. Estes 8 volumes foram publicados pela editora Contexto, assim como também depois os 11 volumes de consolidação do projeto para a história do português brasileiro, igualmente publicados pela editora Contexto. É uma sorte nós dispormos de uma editora cujo proprietário é um professor universitário, o professor Daniel Pinsky, que é professor de História Antiga e Medieval, que entende muito bem os bons trabalhos produzidos pela academia e a necessidade de difundi-los. Como já mencionei anteriormente, Blanche Bonveniste organizou o Groupe Exoire de Recherche en Syntaxe, demonstrando que a transcrição da oralidade cria o objeto de análise. Blanche Bonveniste identificou a biaxialidade da sintaxe da língua falada, o que reformulava a percepção saussuriana do eixo paradigmático, agora um conjunto de expressões em presença e não em ausência, como pensava Saussure. Do ponto de vista teórico, esse grupo Exoire defende uma separação estrita dos níveis e dos planos de análise, a morfossintaxe como ponto de partida, deixando espaço para o léxico do discurso. Exploração máxima do gramatical antes do discursivo, do sintático antes do lexical. Bom, eu não concordo muito com isso, mas, enfim, era um plano de trabalho desenvolvido por essa extraordinária professora, Claire Blanche Bonveniste. A aplicação desses princípios levou a uma divisão do grupo em 2 áreas, que mantêm uma relação dialética entre si, a da sintaxe e a da macrosintaxe, segundo a professora. A sintaxe vem sendo descrita por esse grupo através da abordagem pronominal, que consiste em reduzir a sentença à sua estrutura esquelética, isto é, a possibilidade de combinação do verbo com os pronomes, no quadro da teoria da relação e equivalência. Essas sintaxes fundadas nas categorias gramaticais, como o verbo, o nome, o adjetivo. Foi muito interessante essa ideia da professora Claire, porque os adjetivos, os pronomes, como nós sabemos, preservaram os casos da gramática latina. Os nomes não preservaram. Então, se eles preservaram o caso, você pode, reduzindo a frase, a sua estrutura pronominal, você pode identificar as funções sem a menor dúvida. Né? Isso foi um achado interessante da professora Claire. Parece-me que a separação estrita dos níveis e dos planos de análise poderá passar uma imagem demasiado estática da língua falada, obscurecendo os processos de gramaticalização claramente revelados pela metodologia da transcrição biaxial que ela mesma tinha proposto. Colegas portugueses têm repercutido as pesquisas do grupo de Exoire, como a professora Nascimento e Mota, as professoras. Destaco nessa literatura as seguintes afirmações e perguntas formuladas por Dorothea Frank e Rossana Sornicola. Dorothea Frank faz as seguintes perguntas. Que tipos de objetos poderiam ser tomados como sentenças de forma a compatibilizar sua definição com o que a análise da conversação estipula? No lugar de analisar as sentenças como produtos completos de uma perspectiva post-factum, parece-me mais aceitável estudá-las como processos que se desdobram no tempo, isto é, como entidades dinâmicas. Uma afirmação muito importante da professora Dorothea Frank no seu trabalho de 1981. E também esse da professora Rossana Sornicola, aqui as mulheres estão ganhando. A minha impressão é que, com efeito, este quadro teórico pode ser extremamente frutífero nos estudos da língua falada espontânea. As oscilações e flutuações, às vezes imperceptíveis ao ouvido humano, às vezes de uma forte entidade, que caracterizam a língua falada espontânea, podem ser melhor compreendidas, e aqui eu grifo, no interior de um quadro conceptual centrado na complexidade e no não determinismo. No Brasil, Coudry, uma colega aqui da Universidade de Campinas, produziu importantes generalizações fundamentadas na língua falada por sujeitos afásicos. Ela é psicolinguista. Citando Lordat, a autora informa que esse autor, em vez de lidar, e aqui cito,
Em vez de lidar com os dados de um ponto de vista descritivo e comparativo, isolados das condições em que se produziram, ele os integra sempre em uma atividade linguística, na conversação, em situações dialógicas e considera todas as manifestações do sujeito, até as introspectivas. E mais além, ainda diz o seguinte, basta, a respeito dos sujeitos afásicos, bastam esses 4 aspectos da linguagem como uma ação sobre o outro, o das relações das expressões com determinadas situações de fato, e o da subjetividade da linguagem, e o do transbordamento da produção e da interpretação além do explícito. Um belo livro que a professora Coudry publicou em 1983. As citações assim lidam com conceitos linguísticos desafiadores para a linguística de até então, tais como interface entre disciplinas sintáticas e as estratégias de administração dos turnos conversacionais, ou seja, a sintaxe e a conversação. Ou melhor ainda falando, a sintaxe e o discurso. Segundo, análise de processos, não apenas a análise de produtos, do que resulta, né? É o que nós vimos fazendo sempre, os produtos. Mas que processos geraram esses produtos? As perguntas vão agora para a identificação desses processos. Complexidade, não determinismo, língua como atividade, são expressões que aparecem nesses textos. É bastante claro que esses linguistas estão lidando com a propriedade dinâmica da linguagem, que já vinha ocupando a atenção dos cognitivistas. É também muito claro que eles lidam com a dicotomia produção versus produto, que cruza com frequência a história da linguística. Para considerar os fenômenos linguísticos em seu dinamismo, voltou-se necessário tomar outra direção, integrando a linguística entre as ciências dos fenômenos complexos, que debatem atualmente um conjunto de fenômenos, tais como a circulação dos fluidos, a previsão do tempo, as oscilações dos ciclos econômicos, o crescimento populacional, as proteínas como sistemas em movimento, ou mesmo o funcionamento do cérebro, as relações neuronais necessárias. A linguística precisaria integrar-se nesse vasto movimento científico. Na verdade, já vem se integrando. Esses fenômenos não revelam a ordem, a simetria e a elegância esperados pelas ciências clássicas. Eles são mais bem entendidos como processos criativos, frequentemente denominados caos ou sistemas complexos. Lembre-se que a palavra caos é um conjunto de elementos de que é feito universo, porém em desordem. Na hora que esses elementos se ordenam, então se separa a terra da água, o ar e outras propriedades do mundo físico. Nesse momento, diziam os gregos, nós saímos do caos, vamos para o cosmos, porque a organização é bonita. É cosmética, daí a palavra cosmética envolve no sentido original, bem organizado. Postulados da abordagem multissistêmica. A abordagem multissistêmica de orientação funcionalista cognitivista procura dar uma resposta aos quesitos anteriores, definindo-se pelos seguintes postulados. Primeiro, processos e produtos convivem no mesmo recorte linguístico. Segundo, processos e produtos linguísticos são multissistêmicos, ultrapassando e englobando os limites da gramática. Terceiro, um dispositivo sociocognitivo administra os sistemas linguísticos. Esse postulado foi desenvolvido a seguir. Para entender uma linguagem complexo, será necessário operar com estes postulados. Postulado 1. Processos e produtos linguísticos convivem no mesmo recorte linguístico. A percepção multissistêmica da língua representa a resposta aos desafios de descrever a oralidade, tanto quanto uma reação a afirmações que se podem encontrar na literatura sobre gramaticalização. Contrapõe aquelas afirmações a postulação da língua como um sistema dinâmico e complexo, configurado no quadro das ciências dos domínios complexos. A postulação da língua como um sistema complexo pode ser definida através das seguintes premissas. Primeiro, do âmbito dos processos, as línguas são definidas como conjuntos de atividades mentais pré-verbais organizadas no sistema operacional. Os processos que organizam as línguas entendidas em seu dinamismo operam simultaneamente, não sequencialmente, dinamicamente, não são entidades estáticas, multilinearmente, não são entidades unilineares. A língua, enquanto processo, pode ser razoavelmente articulada em 4 domínios: lexicalização, discursivização, semanticização e gramaticalização.
Ainda que timidamente, os estudos sobre a gramaticalização levantaram o véu da língua nesse processo. Eles falharam, entretanto, muito além do processo da gramatização e por outros processos da criação linguística, restringindo-se a tratá-lo como um fenômeno. Na minha opinião, isso é muito sério. Do ângulo dos produtos, segundo, do ângulo dos produtos, as línguas são apresentadas como conjunto de categorias igualmente organizadas em grupos. B. Postulado 2. Minha mãe colocaram no chuveiro, logo depois de colocar na cama, eu apaguei. Foi algum tempo depois, não sei precisar quanto tempo. Processo, um conjunto de Seria categorias preocupado. agrupadas em Você ficar com raiva achando que ele tinha voltado do show. Quando eu estava voltando, esses sistemas serão eu considerados continuei sendo no autônomos quarto da minha mãe. E na hora eu pensei o pior. Pensei, será que admitirá minha mãe no quarto? Como o quarto da minha mãe tinha chave, resolvi entrar de porta dentro. E quando entrei, sim, dei de cara com a minha mãe. Minha mãe estava com os olhos fechados e gemendo. E que tinha proposto o léxico como modo central das naturais, violando os princípios da indeterminação E começou a se cobrir. Em consequência desse postulado, qualquer expressão que ao mesmo tempo características lexicais, semânticas e gramaticais. Eu dei um empurrão nele e parti para cima da minha mãe. Comecei a xingar ela de Léxico e lexicalização. O outro na hora que ele pegou sua calça, ele estava no chão e correu para a cozinha. E quando eu fui atrás dele, e minha mãe correu para o banheiro, na suíte do quarto dela, e se trancou lá dentro. Adjetivo de verbo. Enquanto eu fui para a cozinha, eu surtei. Comecei a atacar coisas em cima dele, que eu via pela frente. Eles controlaram. Cada vez que ele me atacava, eu sacava uma coisa linda. Isso interfone no apartamento novo, era na portaria. Eu queria saber se estava tudo bem, porque os vizinhos estavam entendendo. Como se assume comumente E avisando que eles estavam ficando gritos, né? durante a aquisição do E ali, nós adquirimos primeiras eu tive uma categorias atitude que eu até me arrependo. cognitivas, Eles foram quanto a habilidade de combiná-las em diferentes padrões e unidas às palavras por convenção social. Diferentes combinações dessas categorias elementares. E os espíritos são obrigados a ficar quietos. E resolvi correr pra gente. E cada vez que eles pediam, eu falava mais coisas por dia. Ao mesmo tempo, eu tacava mais forte o braço no chão. Enquanto isso, minha mãe continuava lá com ele. Minha vontade era de ir lá e esmurrar. Da derivação Eu sabia que a primeira prédica desse filho ia fugir. Bom, depois de alguns minutos de confusão, descobriu na minha porta. A culpa era Em suma, lexicalização léxica educadamente perguntaram se podiam entrar e eu autorizei. É a história, dessa vez para eles, porém nesse momento de uma... para a língua ergon, Eles me acalmaram. Minha mãe e Felipe aproveitaram para sair do apartamento. Xinguei eles novamente de todo quanto é nome e tentei partir para cima da minha mãe. Como administrar o léxico, que propriedades ativar, reativar ou desativar. Essa administração estabelece um conjunto de momentos, termo aqui tomado em seu sentido etimológico de movimento. Agora passando para a semântica. Falei com muito gosto, passei o telefone da minha... A semântica, eu estou apresentando isso de um modo bastante, você sabe, são grandes campos, mas eu estou apresentando de um modo bastante resumido. A semântica é o sistema que recolhe o sentido da discussão, configurado pelas seguintes categorias: a referenciação, a felicidade, inicialmente, a semântica propôs da mudança da tipologia do sentido, concentrando-se no estudo da palavra. Isso caracteriza a semântica lexical, que investiga também questões relacionadas à filosofia semântica. A semântica computacional estendeu esse domínio trazendo o processo de mudança metonímica de itens, expostos à continuidade sintaglimática e da incidência de algumas palavras sobre outras, a semântica pragmática trata dos sentidos gerados no espaço entre falantes e os seguintes, para valer da importância de definição de em que os sentidos apurados não são contidos nas palavras, nem nas construções gramaticais. Ela separa os processos para referência, performação, atos performativos, implicatura conversacional e assim por diante. A semantização é o processo de criação, identificação e categorização do sentido linguístico.
Esse processo corre tanto para a semanização vertical, composicional e pragmática. No processo de criação desses sentidos, várias estratégias são desenvolvidas, algumas delas receberam a sessão anterior. Dada a natureza própria da fala, a mudança dos sentidos é um processo contínuo que levanta mais perguntas do que respostas. Rainer Cláudio Rimmermaier, em 1991, organizaram um quadro interessante para capturar as representações semânticas das categorias cognitivas básicas. Finalmente, o quase discurso de discursivização. É bem sabido que o termo discurso envolve diferentes realidades, como execução individual do sistema, o mesmo que enunciado, o mesmo que texto, o mesmo que interação E aí, docente, tem aula, tem eu não tinha tirado isso aí com um cartão. Como o funcionalismo. A interpretação do texto como conversação será tomada em conta aqui, nem sempre as direções tematizadas individualmente sejam apresentadas com clareza na literatura. Isso é isso que a gente quer que você aperte. Não existe texto para tirar isso, é só seu dedo. Tira a uva e mete no escrito. Agora, gramática e gramaticalização. Desses dois processos da língua, o da gramaticalização é de longe o mais estudado. A abordagem da gramaticalização, a criação e mudança da estrutura fonológica das palavras, ou seja, fonologização, da estrutura morfologização e da estrutura sintática das sequências. Gramática é sistema brasileiro, consistiu de estruturas em processo de cristalização arranjadas em três sistemas, a morfologia e a sintaxe. Reflexões sobre a gramática, sobre organizadas à base de classes, relações, dispositivo sociocognitivo, sistemas ou produtos, a língua continuará de seu uso. Essa articulação se dá ao de dispositivo sociocognitivo que se dá então, na verdade, de profissionalismo da época, 15 anos, que é a utilização mais básica até entrar no jogo. Só que isso, muita coisa era uma coisa que eu fazia junto. Um monte de gente que fazia a mesma coisa. Eu não tinha um protagonismo, um destaque. Não, eu era bacana, legal, fazia e tal. Mas rodeando os estudos de cena de 1938, tinha 12 anos de idade. Era o Lira Paulistano, aqui na Teodoro Sampaio, teatrinho, pequenininho, tocava. Aí Tamara Assunção. Portanto, compreende a reunião do discurso da semana. Tinha meu trabalho. Organizados por esse dispositivo sociocognitivo. Eu não sei se é possível ver isso aqui direito, mas esse quadro aqui é um esquema dessa abordagem. Essa abordagem tem alguns diálogos, sem dúvida, com as teorias funcionalistas e as teorias cognitivistas. Eu vou soltar essa parte enfim, com base nela é possível rever os estudos que nós estamos tendo. Ultimamente eu faço um estudo da concordância a partir desse ponto de vista e outras coisas mais. E eu poderia, então, as pessoas que quiserem ter essa informação, basta, como já disse inicialmente, basta mandar uma mensagem, me mandar uma mensagem para o e-mail eu teria muito prazer em mandar o texto completo para todos os colegas. Eu volto a agradecer ao Marcelo pela sua paciência, pelo seu profissionalismo, para assegurar que eu pudesse me dirigir aos colegas reunidos nesse seminário, para o qual eu formulo os melhores votos, também para a administração do Marcelo à frente do nosso querido GEL. Muito obrigado a todos. O senhor está com um problema de...
Me ouvem? Sim. O professor está com problema de áudio no computador dele, nós conseguimos ouvi-lo, para quem entrou um pouquinho depois, mas ele não consegue nos ouvir. Eu posso tentar, se tiver perguntas ao professor, eu posso tentar digitá-las aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Muito obrigado a todos, então, e a todas. Nós temos agora, às 13 horas e às 15, já algumas mesas e algumas apresentações. Sejam bem-vindos, né, e um bom almoço a todos. Tá bom? Obrigado.